Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 18. Vamos ler inicialmente apenas o versículo 20. Êxodo, capítulo 18, apenas o verso número 20. Êxodo, capítulo 18, apenas o versículo número 20. A palavra de Deus diz assim: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Amém. Graças a Deus. Pai querido, mais uma vez temos a oportunidade de estar na igreja, na tua casa, para ouvir a tua palavra, a tua voz, a palavra que sai da tua boca, aquela que nos alimenta, Senhor, é essa que precisamos ouvir. E aqui estamos, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos ouvidos, para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala uma palavra para nós, aquela que venha de encontro às nossas necessidades espirituais, que seja o suprimento que necessitamos, que traga a mudança que necessitamos também para as nossas vidas, Pai. Queremos nos submeter à tua palavra, queremos dar ouvidos à tua voz, e eu te peço, ó Deus, usa a minha vida como um instrumento nas tuas mãos. Preciso da tua unção, do poder do Espírito Santo, para ministrar a palavra que venha do Senhor e venha tocar em nossos corações, quebrando as barreiras, tirando os impedimentos, para que possamos ouvir claramente a voz do Espírito Santo nesse lugar. Oro por isso com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, a verdade contida nesse versículo, ela é muito pertinente. A Bíblia diz: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra em que devem fazer. O que está escrito é que para que a gente saiba o caminho que devemos tomar e aquilo que devemos fazer, devemos ser ensinados nas leis e nos estatutos, ou seja, na palavra de Deus. Mas olhando para o contexto da palavra, quem disse isso e para quem disse isso? Na verdade, esse texto é palavra do sogro de Moisés, que estava aconselhando Moisés que ele ensinasse o povo a palavra de Deus, para que então as pessoas ensinadas por ele, na palavra, nas leis, nos estatutos, pudessem então saber qual o caminho elas deveriam andar e o que elas deveriam fazer nessa caminhada. Amados, eu creio que todos nós nos deparamos também com estas dúvidas em alguns momentos da vida. Qual o caminho que eu devo tomar? E o que eu devo fazer nessa caminhada? E eu acrescento ainda uma terceira pergunta que muitos de nós fazem ou devem se fazer. Qual o caminho? O que fazer nesse caminho? E o que eu devo desejar para a minha vida? O que eu devo buscar para a minha vida? Vai depender do caminho que eu tomar? Vai depender do que eu fizer nessa caminhada? Aquilo que eu vou almejar para o meu futuro? Aquilo que eu vou buscar para a minha vida? Então são três áreas que nós precisamos ter muito bem resolvidas dentro de nós. Qual o caminho? Você já escolheu o seu caminho? Qual a direção que você vai tomar? Você já escolheu a direção? E o que você vai fazer nesse caminho? De que maneira você vai trilhar esse caminho? E o que você vai desejar para a sua vida? O que você almeja? O que você deseja para a sua existência? Eu creio que são coisas muito importantes na nossa vida, porque o saber o caminho é muito importante, porque se eu entrar pelo caminho errado, certamente não chegarei aonde desejo chegar. O saber traz conhecimento para a nossa vida. Conhecer é importante. A própria Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nosso caminho é um caminho de conhecimento, conhecimento do Deus
a quem servimos cada vez mais profundamente. Eu preciso também saber o que eu devo fazer. Então, algo que ajude a minha vida a ser de acordo com a vontade de Deus. Porque quando escolhi o caminho, quando conheci o caminho, escolhi entrar por ele, mas agora o que eu faço nessa caminhada? Também é de suma importância, porque eu preciso saber o que fazer e fazer algo bom que venha contribuir e colaborar com a minha vida. E também aquilo que eu desejo. É muito importante eu conhecer, porque se eu desejo coisas erradas, certamente não vai terminar bem a minha caminhada. Então são 3 áreas muito importantes da nossa vida. Mas a maioria das pessoas não consegue se situar corretamente diante dessas 3 atitudes que eu mencionei aqui, e a pessoa acaba por viver uma grande crise na sua vida, porque há um desequilíbrio nessas áreas, entre o que eu sei, entre o que eu faço e entre o que eu desejo. Há muitas pessoas que vivem de maneira desequilibrada nessas áreas. Há pessoas que sabem muito das coisas, né? Elas têm conhecimento, elas têm sabedoria, elas têm ciências, elas sabem coisas demais a respeito de tudo, não é? Mas essa sabedoria, esse conhecimento, nem sempre muda o rumo da sua vida. Que adianta saber tanto se esse conhecimento não me faz andar pelo caminho verdadeiro? Que adianta eu conhecer tantas coisas se eu não conheço aquilo que realmente importa? A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu conhecer todas as coisas e todas as ciências, mas não conhecer a verdade, não estarei liberto. O que adianta conhecer? Então, há muita gente que se desequilibra porque sabe muita coisa, mas aquilo que sabe não se traduz numa mudança do rumo da sua vida, não se traduz numa mudança do seu caminhar. Então, há um desequilíbrio. Há outras pessoas que são desequilibradas na área do fazer. Elas fazem muita coisa, elas realizam muita coisa, elas têm grandes realizações e até fazem coisas boas. Há muita gente que faz coisas muito boas, não é verdade, amados? Então isso não é privilégio apenas de quem crê em Deus. Até pessoas que não creem em Deus, mas que fazem muitas coisas e fazem coisas muito boas. Mas nada do que elas fazem supre as suas reais necessidades. Nós podemos fazer muita coisa, mas se não tivermos no caminho certo, não conhecermos a verdade, também de nada adianta aquilo que fazemos. Jesus chegou a dizer certa vez: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ajuntar todos os seus bens em celeiros, conquistar e fazer muita coisa, mas se no final aquilo que você ajuntou e separou de nada vai te servir? Ele disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Para quem ficará tudo aquilo que você fez e realizou, se você não fez o principal e não andou pelo caminho que deveria andar e não conheceu o que realmente valeria a pena conhecer, que é a verdade? Então há um desequilíbrio também na área de muita gente por causa disso. E também na área dos desejos. Amados, esta talvez seja a área dos piores desequilíbrios, né? Dos piores desencontros, porque muita gente deseja muitas coisas. Há pessoas que têm enormes desejos de coisas das mais variadas, sonham demais, têm a vontade demais de ter algumas coisas, de fazer algumas coisas, almejam muitas coisas, mas não realizam nada. Já viu pessoas assim? Talvez você em determinado momento se enxergue como uma pessoa assim. Sonha demais, deseja demais, mas faz muito pouco. Veja o que eu disse: conhecer, fazer e sonhar. Caminho, fazer no caminho e desejar. Coisas que precisam estar em equilíbrio. Se eu só desejo, mas não faço nada, o que adianta?
Se eu só conheço, mas não conheço o mais importante, por isso não faço o que deveria fazer, o que adianta? Então há um desequilíbrio, e há muitas pessoas nessa área que têm problema, porque desejam coisas abertas, mas não fazem nada por aquilo que desejam. Não mudam de maneira nenhuma as suas atitudes, não se motivam para nada. E aí não conseguem ser felizes de fato, porque ela vive sonhando, mas nunca tem o que sonha. Ela vive desejando, mas nunca realiza aquilo que deseja, quando não deseja coisas erradas, não é? Como a própria Bíblia adverte para nós através do apóstolo Tiago. Tiago diz: vocês pedem, mas pedem mal, para esbanjar nos próprios prazeres. Por isso que vocês não são atendidos. Porque talvez os desejos estejam direcionados erradamente. Estamos desejando o que não deveríamos desejar. Então veja, 3 áreas tão importantes na vida e que tantas vezes estão desequilibradas na vida das pessoas. Mas, ao contrário de tudo isso, amados, o que a palavra de Deus traz para nós é o equilíbrio nessas 3 áreas. Deus nos mostra como devem estar estas áreas em nossa vida. O que eu sei, o que eu faço e o que eu desejo. Deus nos mostra na palavra, como o sogro de Moisés disse a ele: faça com que o povo conheça a palavra, para que eles saibam o caminho e o que fazer nessa caminhada. É a palavra de Deus que trará para nós a resposta nestas 3 áreas. E é isso que eu quero compartilhar com você essa manhã. Primeiramente, eu quero abrir a Bíblia contigo no Evangelho segundo João, capítulo 9. Vamos ler o versículo 25. Respondendo à primeira pergunta, aquilo que eu sei, o que eu devo saber. João, capítulo 9, versículo número 25. Há aqui uma afirmação, e está escrito no versículo 25 de João 9. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Quem disse isso? Foi um homem que foi curado por Jesus, era cego de nascença, e foi milagrosamente curado por Cristo. Depois ele foi interrogado, perguntaram quem o curou, queriam saber detalhes, não se conformavam com o fato dele agora estar curado. Queriam procurar alguma maneira para acusar quem o curou. E ele não sabia exatamente quem era, mas ele dá essa declaração. Ele disse: se aquele homem que me curou é pecador, eu não sei. Agora, uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu estou vendo. Amados, essa pequena frase desse homem me sugere algo muito interessante e importante. Esse homem curado por Jesus sabia quem deu e de onde veio a resposta que iria mudar a sua realidade a partir daquele momento. A sua vida mudou completamente, antes e depois de conhecer Jesus Cristo. Entende isso? Antes era cego, agora ele vê. A vida mudou completamente depois do encontro com Cristo. E isso era o suficiente que ele sabia. E já sabia o suficiente. Cristo me curou. Eu não sei se ele era pecador, não sei, mas eu sei que eu antes era cego e agora eu vejo. Veja, ele não sabia nada de teologia, concorda? Ele não sabia. Não conhecia política, filosofia, ciência, nada disso ele sabia. Mas uma coisa ele sabia: eu era cego e agora eu vejo. Amados, esse é o maior conhecimento que a gente precisa ter. Essa é a maior certeza que a gente precisa ter no nosso coração. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era pecador, agora eu sou salvo por Jesus. Eu era prisioneiro do pecado, agora eu sou liberto, porque eu conheci a verdade, e a verdade me libertou. Eu não preciso saber muita coisa mais do que isso. Eu até posso saber, é bom que eu saiba, é bom que meus conhecimentos se ampliem, mas se eu não tiver este, que é o conhecimento fundamental, de nada valem os outros conhecimentos que eu possa ter. Porque embora possa até enxergar muito bem, continuo cego por causa do pecado, se não encontrar com Cristo.
A Bíblia diz que antes de conhecer a Cristo estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E morto não enxerga. Portanto, estávamos cegos. Mas agora estamos vendo. Ainda não sabemos de tudo. Ainda não conhecemos a Bíblia inteira, ainda não conhecemos todas as ciências, ainda não sabemos toda a teologia, mas sabemos o suficiente. Éramos cegos e agora vemos. Estávamos presos pelo pecado. Estávamos acorrentados. Agora estamos livres, porque conhecemos a verdade. Saímos das trevas para a luz. Esse é o maior conhecimento que eu preciso ter a meu respeito. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu tenho que saber qual é o caminho. E qual é o caminho? É Jesus. Não tem outro. Qualquer outro que eu tome, eu continuo cego. Qualquer outra atitude minha não tirará o meu maior problema, que é a minha cegueira. Então, uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Esse é o conhecimento mais importante, esse é o maior saber que alguém tem que ter. Eu fui salvo, eu fui tirado das trevas para a luz. Minha vida agora pertence a Jesus, que me amou e que me salvou, que me encontrou porque eu estava perdido. Esse é o maior conhecimento que nós precisamos ter. Abra comigo a Bíblia em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, do versículo 15 até o versículo 18. Atos 26, do verso 15 ao 18, está escrito assim: então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quem disse isso? Jesus. E a quem ele disse isso? Ao apóstolo Paulo, que naquele momento era perseguidor da igreja. Mas ao ver Paulo, a presença de Jesus na sua frente, Jesus disse para ele estas palavras: eu vou te enviar para os gentios, e vou dar a você o poder de abrir os olhos destes cegos e de tirá-los das trevas para a luz, tirá-los do reino de Satanás para o reino de Deus. Então, algumas verdades ensinadas por Jesus: quem não está com Jesus, está com Satanás. Quem não está no reino de Deus, está no reino do inferno. E quando recebemos a Cristo, saímos do reino do inferno e vamos para o reino da luz, para o reino de Jesus. E é como se nossos olhos se abrissem nesse dia, porque antes estávamos cegos, como Jesus disse. Então quem não conhece a Cristo está cego. Por isso a palavra tem que ser pregada, a palavra tem que ser ensinada, para que alguém enxergue o caminho, como disse o sogro de Moisés a Moisés. A lei, a palavra precisa ser ministrada para que olhos se abram e as pessoas saiam das trevas para a luz. E foi isso que Jesus disse a Paulo. E é isso que é o principal que nós temos que saber. E é isso que vai fazer a diferença. Veja o que diz primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo número 9, lá no final da sua Bíblia. Primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo número 2, no versículo número 9. Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou da onde? Das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. Estávamos nas trevas, mas delas fomos chamados para a maravilhosa luz de Jesus. Éramos cegos, mas agora vemos.
O que é mais importante você saber é isso, meu amado. Esse é o maior conhecimento que a sua vida precisa ter. Porque você pode ser formado em todas as faculdades que esse mundo tenha. Se você não souber isso, você continua cego. Você continua em trevas, no reino de Satanás. Mas se você tiver esse conhecimento, como aquele homem teve, e disse, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Esse é o maior conhecimento que você precisa ter na sua vida. E isso vem da palavra de Deus. Mas o que fazer diante desse conhecimento? O que a Bíblia me diz a respeito do que eu devo fazer? Coisas que eu preciso fazer, já que conheço, já que sei a respeito de Cristo, já que sei em quem tenho crido, já que sei o que Ele fez por mim, me salvou, me libertou, me tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, e agora o que fazer? Vamos ler a Bíblia, Filipenses capítulo 3, leia comigo. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 3, versículo 13 e versículo 14. Filipenses 3, 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo diz que ele faz agora? Ele diz, eu ainda não alcancei a perfeição, eu ainda não alcancei o ideal, mas uma coisa eu faço. E é isso que nós precisamos aprender a fazer, meus amados. O que ele diz aqui? Você já sabe o que é o mais importante. Eu era cego e agora eu vejo. E agora o que você deve fazer em relação ao que você já sabe? É o que Paulo está dizendo. Veja, Paulo coloca aqui algo que é primordial e importante. Uma coisa eu faço, embora não saiba ainda de tudo, uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso aprender a tomar uma atitude de mudança na minha vida. Você é salvo, você foi perdoado, amém? Teus pecados foram perdoados, as trevas em que você vivia foram dissipadas pela luz maravilhosa do Senhor, foram? Então você precisa esquecer do passado. Esquecer das coisas que passaram. Esquecer do tempo que você gastou nas trevas. Esquecer da vida que você levou nas trevas. Esquecer do tempo da tua cegueira. E avançar para as coisas que estão adiante de você. É isso que você precisa fazer. Conhecer, você já conhece. Mas agora faça o que precisa ser feito. Esqueça das coisas do passado e avance para as coisas que estão adiante de você. E o que está diante de um filho de Deus? O que espera o futuro de um filho de Deus? É o que Paulo diz, o prêmio da soberana vocação, do soberano chamado de Deus para a nossa vida. É o prêmio da soberana vocação em Cristo. Qual é o prêmio? A coroa da justiça que está reservada, diz o apóstolo Paulo. O encontro com o Senhor, o que prometeu Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Esse é o prêmio, está diante de você. Estamos andando, estamos rumando no caminho certo que escolhemos, porque enxergamos, porque éramos cegos, mas agora vemos. E agora o que temos que fazer? Caminhar. Você não foi chamado para ficar parado, para ficar preso ao passado, para ficar preso às coisas que aconteceram. Ele diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, para que eu possa avançar. Há pessoas que não avançam, porque estão presas ao passado. Se Cristo libertar, verdadeiramente você será livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas se eu permito que o passado
ainda me prenda, como vou avançar? Se eu permito que as coisas que passaram ainda se façam presentes na minha vida, como vou avançar para as coisas que estão adiante de mim? Para os planos que Deus ainda quer realizar na sua vida. Como Paulo diz, eu ainda não julgo ter alcançado tudo aquilo que Deus preparou para mim. Eu não alcancei ainda. Você já alcançou? Você acha que Deus já te deu tudo que tinha para dar? Você acha que você já alcançou tudo que Deus poderia fazer por você? Claro que não. Paulo também disse, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço do que passou para que eu possa avançar para aquilo que está diante de mim. Para as coisas que Deus ainda vai fazer na minha vida. Para as coisas que Deus certamente ainda quer fazer na sua vida, porque você ainda não morreu, amém? Se você está vivo, Deus ainda quer fazer alguma coisa na sua vida. Tem alguém vivo aí? Diga amém. Glória a Deus, porque quem é morto não fala. A Bíblia diz que os mortos não falam, não ouvem, não enxergam, não fazem coisa alguma. Mas quem é vivo pela graça de Deus. E pela graça vive, pela fé vive e continua caminhando em frente. Se você decidir esquecer o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguindo para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o prêmio que te espera, é estar com Jesus, é encontrar com Jesus. Tem muita coisa para Jesus fazer na sua vida ainda. Paulo disse, eu não julgo que já alcancei todas as coisas, mas eu ainda estou caminhando e ainda tenho mais para caminhar. Você ainda está caminhando, você ainda tem mais para caminhar, amém? Mas você precisa saber o que é preciso saber. E você precisa fazer o que é preciso fazer. Foi o que a palavra de Deus nos disse. E para terminar, meu amado, o que eu devo desejar? A palavra de Deus também me diz o que eu devo buscar, o que eu devo desejar, o que eu devo almejar, o que eu devo sonhar. Sim, a palavra de Deus nos diz. Abra comigo a Bíblia em Salmo 27, versículo 4 e versículo 5. Salmo número 27, versículo 4 e versículo 5. Salmo 27, verso 4 e 5 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. O que eu preciso buscar? O que eu devo desejar? Amados, tantos desejos esse mundo oferece para a gente, não é, irmão? Propaganda é a alma do negócio, dizem por aí, né? Você vê as propagandas da TV dizendo para você, você precisa disso. Você precisa disso. Você precisa desse imóvel, você precisa desse bairro, você precisa dessa roupa, você precisa desse carro, você precisa disso, você precisa daquilo. E aí a gente deseja aquilo que alguém diz que nós precisamos. Será que é isso que nós precisamos? Será que é essa a coisa que a gente deve buscar? Será que devemos usar Deus como instrumento para nos dar o que a gente deseja? Será que é isso que é o mais importante? Aqui o salmista diz, uma coisa eu peço ao Senhor. Uma coisa. Se você pudesse pedir uma coisa a Deus, né? Hoje em dia, algumas igrejas, algumas pessoas vendem Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada. E no gênio da lâmpada você pode fazer 3 desejos, não é assim a história, né? Você tem direito a 3 desejos, mas nessas igrejas, nesses pastores, os desejos são infinitos. Você pode ter quantos desejos você quiser. O gênio é ilimitado para te atender. Mas aqui o salmista está dizendo, eu estou diante de Deus e uma coisa eu peço ao Senhor. Se você pudesse pedir uma coisa a Deus, o que você pediria? Já pensou nisso? Um desejo só. Qual é o desejo mais importante? É todo o dinheiro do Bill Gates? Qual é o desejo mais importante? O desejo do Elke Batista, né? Qual é o desejo? É o dinheiro? Qual o desejo? Uma coisa peço ao Senhor. E ele diz, e eu a buscarei. Eu vou buscar aquilo que eu estou pedindo a Deus. E o que será que esse homem busca com tanta intensidade?
Será que ele é um desses que fazem essas correntes que alguns propõem aí? Vamos, 7 dias, 9, 13, quantos dias cabalísticos forem, de oração para buscar a casa própria, para buscar ser o patrão no teu emprego, para buscar ter o dinheiro que você deseja. Será que é nisso que ele gasta o seu tempo? Será que ele disse uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei? Será que é essas coisas que ele está pedindo? O que ele está pedindo é um abrigo para ele. O que a gente precisa, mais do que qualquer coisa, é o abrigo. E não há abrigo se não for no Senhor. A casa mais segura, ela pode ser assaltada. Sabia disso? O sistema de segurança mais caro do mundo pode ser burlado, pode ser penetrado. Por isso Jesus disse, não ajuntem tesouros sobre a terra, porque na terra tem traça, tem ladrão, e eles roubam, e eles destroem, e dá ferrugem. Ele disse, ajuntem tesouros no céu, porque lá não tem nada disso. E aquilo que você tem, certamente está guardado. Por isso Paulo disse, o meu depósito está guardado. E eu sei que o Senhor, reto juiz, naquele dia, me dará o que é meu e que está guardado. O que o salmista está pedindo? Qual é o maior desejo que você teria? Qual o desejo da sua vida? O que a gente mais precisa é do abrigo. O abrigo que só encontramos no Senhor. Você pode ter tudo, mas o que tem, como disse Jesus, eu já citei, para que serve? Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a alma. Ganhei tudo que o dinheiro podia comprar, obtive, mas fui roubado, foi levado. Porque, ainda que não te roubem em vida, no dia da tua morte, tudo que você tem ficará aqui. Nada você levará. Nem o caixão de 20 mil reais que você comprar durará. Daqui a alguns anos, ele estará destruído juntamente com os teus ossos. Nada. Mesmo que ninguém roube o que você tem aqui, no dia da tua morte, tudo te será tirado. E o que você tem preparado, para quem será? O que é mais importante desejar? O que é mais importante buscar do que um abrigo? O salmista diz que eu possa morar. Aonde que ele quer morar? Na casa do Senhor. Quantos dias? Todos os dias da minha vida. E o que eu quero fazer lá? Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse é o único desejo do salmista. Ele podia pedir qualquer coisa, mas ele pediu, Senhor, uma coisa eu peço. Eu quero morar na tua casa, quero habitar nela todos os dias da minha vida. Eu quero contemplar a tua beleza, eu quero meditar no teu templo. Porque eu sei que no dia da minha adversidade ele virá, o Senhor me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e vai me elevar sobre uma rocha. É ali que eu me sentirei seguro. Amados, o que todo mundo busca, de uma certa forma ou de outra, é segurança. O que as pessoas mais desejam? É segurança. Por que alguns querem ser ricos? Porque imaginam que muito dinheiro traz segurança. Se não traz, manda trazer, não é? Manda comprar. Muito dinheiro, segurança, carro blindado, guardas por toda parte. A sensação de segurança é o que as pessoas querem. Quando alguém deseja um cônjuge, o que deseja? Na verdade, deseja segurança. Deseja alguém para compartilhar a vida, para viver juntos, até que a morte nos separe. Mas o que deseja? A segurança do relacionamento. Quem é que gosta de um relacionamento em que não há segurança, há desconfiança? É um inferno. O que as pessoas desejam? Segurança. E as pessoas desejam na família? Segurança. Saber que os filhos chegaram em casa. Aquela mãe que só dorme depois que a chave vira na porta, né? Não é o que ela deseja? O que ela quer? Segurança. O que nós mais necessitamos? Segurança, amados. E o que o salmista pediu? Uma coisa eu peço. Eu quero morar na tua casa. Porque na tua casa eu tenho segurança. É na tua casa que eu contemplo a tua beleza. É ali na tua presença que eu estou seguro,
porque eu sei que as adversidades, quando vêm, elas virão. Jesus disse, no mundo passais por aflições, eu terei bom ânimo, porque o Senhor me guardará, me esconderá. Há um esconderijo na tua casa para mim. Há um esconderijo em que eu estarei seguro e sobre uma rocha eu serei colocado, e a rocha é o Senhor. O que eu preciso desejar mais do que qualquer coisa é um abrigo para a minha vida, é o contemplar de Deus. Ele disse, eu quero contemplar a tua beleza, eu quero contemplar o Senhor, eu quero olhar para o Senhor, eu quero que o Senhor olhe para mim, eu quero meditar na tua palavra. É o que ele está dizendo, é encontrar na palavra de Deus a palavra que traz direção, que traz alento, que traz a resposta que ninguém vai poder te dar, que é a palavra de Deus que pode te dar. É isso que nós devemos desejar. Essa, irmãos, é a melhor vida que Deus tem para o homem. A melhor vida que Deus tem para o homem, nestas 3 áreas que resumem todas as áreas da nossa vida. O maior conhecimento que você tem que ter, que você era cego e agora você vê. O que você precisa fazer é esquecer do passado e prosseguir para aquilo que Deus ainda tem para a sua vida. E o que você precisa mais desejar é a presença de Deus. Você estar na sua presença, meditar na sua palavra e desfrutar da segurança que há em Cristo. Não há nada melhor nestas áreas do que isto. Fazer a vontade de Deus, estar mais perto dEle, a tal ponto que o salmista diz, eu quero habitar na tua casa, eu quero estar com o Senhor em todo o tempo. É só dessa forma que o homem pode se sentir feliz e que o homem pode se sentir protegido. Eu leio de novo o versículo 5 do Salmo 27. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. É isso que a gente precisa, irmão. O resto é detalhe, o resto é inútil. Tantos gastam tanta energia, tanta corrente, tanta oração para ter alguma coisa. E de repente, tudo que tem vai ficar por aí. Tudo que almejou, tudo que desejou, tudo que conquistou, o caminho que escolheu, não serviu para nada. Tempo perdido. Se eu não dedico ao que é essencial, não adianta tudo que a gente dedica ao que não vale nada. Entende isso, amado? Guarde a palavra no teu coração. Como disse o sogro de Moisés para ele, ensina ao povo a palavra de Deus. E eles saberão o caminho e o que fazer no meio do caminho. Eu espero que você saiba qual é o caminho, e o que você tem que fazer nesse caminho, e o que você deve desejar nessa caminhada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Está sempre nos ensinando, está sempre nos dirigindo, está sempre nos mostrando o caminho em que devemos andar. Vamos louvar um hino que é uma oração, é um pedido, é uma declaração. Eu preciso de Deus, eu preciso mais do que qualquer coisa, do Senhor na minha vida. Faz essa oração, declara isso ao Senhor teu Deus, louva com teu coração, veja aquilo que é mais importante. Irmãos, a vida passa muito rápido, né? Mas vamos tirar o melhor da vida. O melhor da vida nem sempre é o que a gente pensa, né? O melhor da vida foi exposto aqui para nós. É ser salvo, é andar no caminho, é caminhar para aquilo que Deus tem para nós. Todas as vezes que eu me aproximo de Ti, ó meu Senhor, Tua mão vem sobre mim e o meu espírito se alegra. Agora venho a Ti e
te peço uma vez mais, inclina-te, Senhor, pois eu quero te dizer: outro bem não possuo além de ti. Tu és a minha herança, tudo que sou provém de ti. Peça a Deus, usa-me, Senhor. Então usa-me, Senhor, eis-me aqui. Pai querido, usa o teu povo nesse lugar, Pai. Usa cada crente no Senhor aqui, Senhor. Que o Senhor venha nos usar. Estamos diante do Senhor para dizer: não há nada mais importante na nossa vida do que aquilo que o Senhor fez por nós. Não há nada mais importante para sabermos do que aquilo que o Senhor realizou através da nossa salvação. Não há nada mais importante para fazer do que caminhar no caminho que o Senhor quer que a gente ande, para chegar aonde o Senhor quer que a gente chegue, Pai. Não há nada mais importante para desejar do que estar na Tua presença, guardado, protegido pelo Senhor. É isso que precisamos, Pai. E é isso que estamos aqui para dizer ao Senhor e te pedir: usa a nossa vida, Pai. Usa a nossa vida para ministrar a Tua palavra, para levar a mensagem do Evangelho, para abrir olhos aos cegos, como o Senhor disse ao apóstolo Paulo. Usa a mim e aos meus irmãos nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, vem nos usar, Senhor. Não temos outro bem além de Ti. Tu és a nossa herança, Tu és o nosso tesouro, Pai. E é isso que queremos declarar e te pedir essa manhã. Vem nos usar. Usa a igreja, usa os irmãos. Abençoa, Pai, de uma maneira especial cada filho Teu nesse lugar. Ajusta os nossos desejos, ajusta os nossos valores, os nossos propósitos, o nosso objetivo, o nosso caminho, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Te louvamos, Senhor. Todas as vezes que eu me aproximo de Ti, ó meu Senhor, Tua mão vem sobre mim, e meu espírito se alegra. Agora venho a Ti e te peço uma vez mais, inclina-te, Senhor, pois eu quero te dizer: outro bem não possuo além de Ti. Tu és a minha herança, tudo que sou provém de Ti. Usa-me, Senhor. Então usa-me, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Não possuo além de Ti. Tu és a minha herança, tudo que sou provém de Ti. Então usa-me, Senhor, eis-me aqui. Tu és a minha herança, tudo que sou provém de Ti. Então usa-me, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Usa os meus irmãos, Pai. Usa a Tua igreja, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor use a tua vida cada vez mais
Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Que você saiba muito bem qual o caminho, o que precisa saber, o que precisa conhecer, o que deve fazer e o que deve desejar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.